Eu quero convidar a nossa irmã Nilda, não é? Eleita presidente para o exercício de 2016 da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, para estar orando pelo nosso irmão Laio Martins. Querido Deus e Pai, como é bom estar na Tua casa, como é bom adorar o Senhor, cantar louvores ao Teu nome, mas como é essencial para as nossas vidas a Tua Palavra. Tua Palavra diz que o Senhor é bom porque aponta o caminho pelo qual nós devemos andar. Nós sabemos que de nós mesmos nós somos errantes, abalados, falíveis, mas a Tua Escritura é inerrante, inabalável, infalível. E nessa noite, Pai, certamente o Senhor falará ao nosso coração. Para tanto usará o Teu Filho, e é por Ele que eu quero pedir a Ti nesse instante. Deus, eu apresento diante de Ti a vida de Laio, louvando o Teu nome pela vida dele, pelo que o Senhor tem feito com ele e através dele. Te sou grato, ó Deus, pela disponibilidade do Teu Filho em servir ao Senhor com alegria. Rogo a Ti que nessa hora o use conforme a Tua vontade, que ele seja o canal que o Senhor quer usar nessa noite para nos falar acerca das nossas necessidades. Que não possamos, ó Deus, olhar para as nossas necessidades primordiais, mas que tenhamos a convicção e certeza de que a Tua vontade será feita neste lugar, para a glória do Teu nome. Toma o Teu filho em Tuas mãos, dá condição a ele física, emocional, psicológica, espiritual, para estar aqui usando esse púlpito, sendo o canal do Senhor, sendo a boca Tua, falando ao Teu povo, Senhor. Toma ele em Tuas mãos, que tudo aquilo que o Senhor já falou ao seu coração, o Senhor também dê condição de transmitir à Tua igreja, e que cada um de nós possa ser ouvintes e praticantes de todas essas verdades, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e toma, sobretudo, a vida de Laio. Continua usando o Teu filho na mocidade, como servo do Senhor, como futuro diácono, ou presbítero, ou pastor, os caminhos que o Senhor preparou para ele, que possam ser trilhados para a glória do Teu nome, Pai, como ele tem feito. Continue sendo esse jovem segundo o coração do Senhor, e que cada um de nós possamos absorver a Tua palavra através da administração que o Senhor vai usá-lo para a glória do Teu nome. Ser com Ele, nós Te suplicamos essas coisas, conscientes que És poderoso para fazer, no nome de Jesus. Graça e paz à igreja, boa noite. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de poder trazer a exposição, expor a palavra de Deus. Agradecer também ao pastor pela oportunidade e a irmã Nilda pela oração. Tenho certeza que vou precisar muito da capacitação do Espírito Santo e que seja Ele que fale através da sua palavra. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem no livro dos Salmos, no capítulo 1, Salmos de número 1. Salmos de número 1, o título desse capítulo é Os Justos e os Ímpios. E diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, eu gostaria de expor esse salmo hoje, trabalhar um pouco esse texto com os irmãos, e eu gostaria de começar falando um pouco a respeito do mundo em que vivemos. Vivemos num mundo pós-moderno, onde quase 7 bilhões de pessoas disputam espaço aqui para viver. Diversas são as nacionalidades existentes, línguas, povos, etnias, tribos.
pessoas que são totalmente diferentes umas das outras. No que diz respeito ao poder econômico, sabemos que temos países mais poderosos do que outro. Poderia citar aqui 4 deles: Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Inglaterra, e que se consideram maiores do que outras nações. Diz respeito ao grau educacional, também temos, sim, pessoas mais capacitadas educacionalmente do que outras, culturas diversas, diferentes, crenças, formas de acreditar nos seus deuses existentes, a exemplo da Índia, mais de 1 milhão de deuses, e comportamentos. Deixo por último, porque comportamentos são inúmeros. Tudo isso num mundo vasto, somado ainda a inúmeras formas de valores. Valores esses associados ao pragmatismo, o que seria? Onde o resultado, pragmatismo é onde o resultado importa. Um mundo que vive atrás de resultados. Um mundo que vive também associado aos valores do hedonismo, onde o prazer, o meu prazer, está em primeiro lugar. O individualismo, o egoísmo, o materialismo e relativismo também. E tantos outros valores humanos que são ofertados. E ofertados através de um vasto cruzamento de informações, disponível em uma complexa rede interligada. Eu cito aqui o exemplo, acho que foi o mês passado, que o Facebook, uma rede social que eu acho que quase todos aqui devem ter a sua fanpage, que é ótimo, principalmente para o trabalho aqui, para a glória de Deus, tem sido muito útil. Mas só para você ver o tamanho da ligação, da rede, das pessoas, como elas estão conectadas, e esses valores também, cerca de 1 bilhão de pessoas estavam conectadas ao mesmo tempo no Facebook. E a empresa se reuniu para comemorar isso. E isso foi divulgado na rede, na internet. Então, diante de tudo isso que eu falei aqui, diante de tantas diferenças, de tantas pessoas, de tantas informações, a pergunta, ou em outras palavras, seria: como saber quem é quem? Ou talvez a pergunta correta, ou melhor, seja: o que realmente importa ser e viver neste mundo tão amplo, onde hoje habitam quase 7 bilhões de pessoas? Bem, irmãos, do ponto de vista bíblico, como são classificadas as pessoas? Eu digo isso porque, se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é nela que está a última e mais importante classificação e caminho de vida a ser seguido. Estão contidos aqui na palavra de Deus. Por isso, lemos o Salmo número 1. Mais precisamente, o Salmo 1, de entrada desse saltério de 150 salmos, ele nos convida a um ensinamento claro, direto, franco. Ele nos convida a entendermos 2 condutas, como o próprio título diz: justos e ímpios. 2 caminhos de vida e 2 fins bem diferentes um do outro. É o caminho do justo e do ímpio. Do ponto de vista de Deus, quando ele olha para a terra, ele só vê esses 2 tipos de pessoas. Apesar de, humanamente falando, nós vermos várias nações, e tudo isso que eu falei aqui, nessa breve introdução, Deus, quando ele olha para a terra, ele só vê 2 tipos de pessoas: justos e ímpios. Então vamos trabalhar o texto. Eu gostaria de pedir aos irmãos que acompanhassem comigo o verso 1. E o verso 1 diz assim, na palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, eu queria começar trazendo algumas características de ambos, dos justos e dos ímpios, extraídos aqui do texto. Nós percebemos que o texto começa dizendo: bem-aventurado o homem que não... ponto. E ele vai dar algumas classificações acerca do ímpio, algumas instruções para que o justo não faça. E a partir dessas 3 direções que ele diz aqui para o justo, eu queria tirar 3 características dos ímpios. Eu queria começar trazendo 3 características dos ímpios. A primeira está logo aí: conselho dos ímpios. Irmãos, a partir dessa negativa aqui acerca do justo, que ele não faz, podemos entender que os ímpios, eles têm
uma consciência pecaminosa. Essa é a primeira característica. Por que eu digo isso? É possível uma pessoa dar conselho sem que ela pense? Não. Se existe conselho dos ímpios, existe consciência. E se ser ímpio é ser mau, não ter piedade, é aconselhar para o mal. E isso significa ter uma consciência pecaminosa. Essa é a primeira característica do ímpio. Porque os ímpios, mesmo com a consciência do erro, refletem, mas ainda assim consentem com o mal. Eles desejam fazer o mal. Raciocinam de forma errada, aconselham para o mal. Exemplo, andam pensando em fazer coisa errada sem nenhum problema. A prova maior é a existência de tantas religiões pagãs. O ímpio ele procura resolver seu problema através da sua própria consciência morta. Consciência que se anula em si mesmo. Vejamos o que diz Romanos, você não precisa abrir. Romanos 1:21, texto tão conhecido, diz assim: porquanto, o apóstolo Paulo, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles, tendo conhecimento de Deus, não deram a glória a Deus. Buscaram a resposta em seus próprios conhecimentos. Então, a primeira característica de uma pessoa ímpia, ela tem uma consciência pecaminosa. Por isso, ela busca várias religiões, como eu falei aqui, exemplo da Índia, do Estado Islâmico, dessas terríveis coisas que têm acontecido no mundo. E o final é uma busca por desencargo de consciência, mas da maneira errada, de uma forma morta, na sua própria insensatez. Por isso, não espere coisa boa dos ímpios. A segunda característica que eu queria trazer aqui sobre os ímpios, além de ter uma consciência pecaminosa, é que eles trilham seus próprios caminhos. Nós podemos perceber isso aqui na segunda parte, no segundo conselho dado ao justo, no que diz respeito, se detém no caminho dos pecadores. Se existe caminho dos pecadores, existe um caminho trilhado. Se é pecador, não foi trilhado por Deus, mas pelo próprio ímpio. Então, eles trilham seus próprios caminhos. E o objetivo, qual é? É o pecado. Sempre vai ser o pecado. Eles têm sua própria maneira de viver. Falando numa linguagem mais contemporânea, eles têm o seu próprio estilo de vida, mas que desagrada a Deus, que contrariam a palavra de Deus, a sua lei. Caminham sempre pelas veredas do engano. Aliás, o diabo é um ótimo encantador. Sabia disso? Ele é mestre em enganar as pessoas. Ele é um artista para enganar. Tentou enganar o Senhor Jesus, Mateus 4, por 3 vezes usando a palavra. Se frustrou, claro, não conseguiu. Mas ele faz isso todos os dias, aqui nessa terra. Então, além de ser o diabo um grande encantador, eles deixam, os ímpios deixam expostos seus caminhos ao diabo, à sua própria conduta, no caso aqui a sua carne, e também aos maus desejos mundanos. Fica tudo isso exposto ao diabo, ao seu ego, à sua carne e aos maus desejos mundanos. Então, tudo isso é o que vai trilhar o caminho do ímpio. Então, quem trilha os caminhos dos ímpios são eles próprios. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. No seu fim são caminhos de morte. Parece tudo lindo, mas no final a morte chega. Eu não falo de morte física, não. Essa todos nós vamos passar. Eu falo de morte espiritual, que é pior. A terceira e última característica dos ímpios, nós vemos aqui quando ele fala, se assenta, ainda no verso 1, se assenta na roda dos escarnecedores. A partir dessa afirmativa aqui, nós podemos entender que os ímpios, eles vivem mal acompanhados. É outra característica também bem interessante que podemos extrair daqui. Porque se existe uma roda de escarnecedores, e se o justo não deve estar lá, significa dizer que os ímpios vivem mal acompanhados. Tem um ditado popular que eu acho que nós não devemos excluir ele totalmente. Porque se formos em Provérbios, parece que ele foi tirado de lá. Pelo menos o conceito. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Quem nunca ouviu esse ditado, né? Ele não é bíblico, mas não deveríamos excluí-lo totalmente. Ele tem as suas verdades. Irmãos,
O círculo de amigos que comunga a mesma ideia faz parte da roda dos escarnecedores. Falamos aqui de comportamento do tipo indiferente. O que seria escarnecedores? São pessoas que não levam a sério as coisas de Deus, não levam a sério o que é sagrado e buscam estar perto de pessoas que assim agem. Isso pode ser de forma explícita ou não. Pode ser de forma direta. Não quero. Ou pode ser de forma tácita, como eu coloquei aqui, de forma mais discreta. Ou até, muitas vezes, você nem percebe, está aqui, mas tem vergonha das coisas de Deus, não quer saber. A sua amizade é mais com o mundo. Por isso que, às vezes, só abrindo parênteses aqui, eu desconfio de pessoas que dizem, eu não tenho amigo na igreja, meus amigos são mais lá fora. Eu prefiro estar no grupo de jovens da minha universidade do que estar com um grupo de jovens da minha igreja. É difícil de entender a partir desse contexto bíblico. Então, essas são as 3 características que nós podemos ver claramente aqui. Tem consciência pecaminosa, trilham seus próprios caminhos e vivem mal acompanhados. Agora eu queria falar das características do justo. Está bem no verso 2, vamos ler. Diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É maravilhoso ver como a passagem continua, né? Bem-aventurado o homem que não... E aqui ele vai dar o desfecho. Por que ele é bem-aventurado? Primeira característica do justo: ele tem prazer em obedecer a Deus. Isso é visto aqui quando o verso 2 diz antes, que significa pelo contrário em outras linguagens, na linguagem de hoje, diz, seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra de Deus. Ele tem prazer em obedecer a Deus. Segundo João Calvino, a obediência forçada ou servil não é de forma alguma aceitável diante de Deus. O justo, ele serve porque ele ama a Deus e em gratidão obedece. Que gratidão é essa? Gratidão pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos liberta do inferno, do fogo eterno. Então, o prazer do justo está em obedecer a Deus em gratidão, em amor. Não de forma forçada ou apenas no dever de servir, simplesmente, mas em gratidão e em amor. Ele tem prazer em obedecer a Deus. Outra característica também importante que nós podemos tirar aqui desse pequeno verso 2 é que ele tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. E esse é o mais importante. Esse vai fazer você pensar bastante. Se ele medita de dia e de noite na lei do Senhor, ele procura fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Isso é claro. O texto diz. Então, a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Isso nós falamos aqui em quase todos os cultos. Mas aqui está claro nos Salmos, dizendo que essa é uma característica do justo. Veja só o que diz o Salmo 119, 24. Gosto de pensar nos teus ensinamentos. Eles são os meus conselheiros. Diferentemente dos ímpios, né, que planejam os seus próprios pensamentos e aconselham a si mesmos, quem aconselha o justo é a palavra de Deus. É o próprio Deus. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, o próprio Deus é que aconselha o justo. Irmão, além de ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática, podemos ver outra característica. Agora, não mais no verso 2, mas no pedacinho, possivelmente, que ficou aqui no verso 1. Bem-aventurado. É o resultado, porque ele diz antes. E nós vemos aqui, bem no comecinho, bem-aventurado o homem. Bem-aventurado significa quão feliz é. É uma admiração. Essa admiração de bem-aventurança, bem-aventurado, que significa quão feliz é, está intimamente ligada a uma confiança no Criador de todas as coisas. Não é uma felicidade segundo o mundo. O mundo ensina que ser feliz é ter o que você deseja e tudo mais. Mas essa felicidade aqui, homem nenhum consegue. Ela é segundo Deus. É uma coisa que está associada intimamente com Deus, com a vontade dele, com o desejo dele de conceder ao seu filho. Veja só o que diz o Salmo 37, 4.
Salmo 37, número 4. Diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Faça do Senhor a sua alegria. Seja verdadeiramente feliz, porque é Deus que te faz feliz. E com certeza a sua felicidade vai buscar coisas que agradam a Deus. Então, a terceira e última característica do justo é que ele é verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. Então, ele tem prazer em obedecer a Deus, tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática e é verdadeiramente feliz. E só Deus é quem faz o homem verdadeiramente feliz. Dito as características, irmãos, que estavam contidas no verso 1 e 2, eu queria passar agora para o verso 3 e 4, onde o salmista ele vai fazer uma comparação muito interessante. Ele vai trazer aqui a figura de uma árvore, ele vai comparar essa árvore como se fosse a vida do justo e a vida do ímpio. Ele começa pela vida do justo. Vejam só, no verso 3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Interessante aqui com relação à corrente de águas. É uma vida regada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Se ela não tiver a resposta direcionada ali, diretamente, prontinha para você, ela tem princípios que vão te nortear para o resultado certo. Fazem 4 anos que eu estou na caminhada cristã e sempre que eu busquei resposta na palavra de Deus, Deus me deu a direção. Das vezes que não busquei, foram poucas, eu quebrei a cara. E confesso aqui diante dos irmãos. Então a Bíblia ela tem resposta sim para tudo que buscamos. Ela é uma corrente de águas. E ela faz com que os justos tomem as decisões certas e no tempo devido virão os resultados. Veja só o que ele diz, que no devido tempo dá o seu fruto. Os frutos aqui são resultados. Quando você segue a Bíblia, segue a palavra de Deus, faz o que Deus ensina e pede e ordena em sua palavra, as coisas dão certo para você. Não do jeito que você quer, mas do jeito que Deus quer. E as coisas acontecem no seu devido tempo. Os resultados são para a glória de Deus. E ele continua, e cuja a folhagem não murcha. Irmãos, a esperança do justo não acaba. E sabe por que não acaba? Pois os ensinamentos contidos aqui na palavra de Deus, eles não são passageiros. Se você ler a palavra de Deus, assim como eu, você vai ver que tem muitas promessas de vida eterna. E essas promessas foram prometidas por Cristo. E Ele é fiel para cumprir. São palavras eternas e por isso a sua folhagem não murcha. E ele encerra dizendo, nessa metáfora aqui que ele trabalha com relação à árvore, ele diz, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aqui eu lembro do exemplo, rapidamente, de José do Egito. Quem já leu a história de José do Egito, no capítulo 39 de Gênesis, que conta a história de José, um homem que era próspero segundo a vontade de Deus. Não essa prosperidade que pregam aí, que até inventaram teologia para tal. Não é essa falsa teologia da prosperidade, que é coisa do maligno mesmo, mas é uma prosperidade bíblica, segundo a vontade de Deus. José do Egito era bem sucedido. Veja só o que diz Gênesis 39. Gênesis 39 diz, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero. E diz mais, estava na casa de seu senhor egípcio, Potifar. Vendo, pois, o seu senhor, o seu patrão, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. O patrão de José viu que Deus era com ele, que tudo que José fazia prosperava. Mesmo depois, quando a esposa do patrão dele pregou uma peça lá, armou para cima de José, mandou todo mundo sair. Quando José foi fazer o serviço, ela tentou agarrar José, José fugiu, e aí ele foi para a cadeia. E o interessante é que, quando ele estava na cadeia, a Bíblia praticamente repete esses versículos. Mas Deus era com José, e ele prosperou na cadeia, a ponto do carcereiro colocá-lo para tomar conta dos outros companheiros de cela, os outros presidiários ali. Então, essa prosperidade, independente de onde você esteja, Deus vai fazer você prosperar. Seja na cadeia, seja governador do Egito, como é o fim da história de José. O homem de Deus,
que era próspero segundo a vontade de Deus. Isso é ser bem-sucedido em tudo. Não é tudo que você quer dar certo, mas é tudo que Deus lhe coloca para fazer para a glória dele dar certo. Irmãos, agora o salmista aqui faz um contraste muito forte. Agora ele vai falar da árvore do ímpio. E o interessante é que ele nem fala da árvore, ele começa falando, os ímpios não são assim. Ele nem diz, a árvore do ímpio é murcha. Ele poderia dizer, porque ele vai falar sobre palha depois. Mas ele nem perde tempo. Ele diz, os ímpios não são assim. Não são como essa árvore. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Qualquer sopro leva. O contraste aqui é muito forte. Eles são descritos como uma árvore, porém morta e sem raízes. O sopro mais suave dos ventos irá derrubá-la. O salmista aqui chega a retratar de maneira desprezível a situação rápida com que essa árvore é destruída. O desfecho do ímpio. O Salmo 73, versículos 17 e 18, diz assim: porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu, Deus, aqui no caso, os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. A vida do ímpio, ela parece que até o seu fim vai ser tudo bem, mas de uma hora para outra, o próprio Deus puxa o tapete, porque Ele é soberano. E a palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba, ninguém escarnece. Irmãos, diante de tudo isso que foi falado aqui até agora, é importante você notar que não existe meio termo. Não existe uma pessoa justa puxando para um pouquinho para ser ímpia, e nem o contrário. Ímpia, mas um pouquinho justa. Ou é justo, ou é ímpio. E agora no versos 5 e 6, eu queria convidar vocês a fazer a leitura. O nosso salmista ele faz um desfecho. Ele diz assim no verso 5: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, aqui nós temos dois únicos tipos de vida, como eu falei. Dois únicos tipos de pessoas, dois caminhos e dois destinos. Um leva a bem-aventurança e vida eterna na congregação dos justos. O outro a condenação. É por isso que no verso 5 aqui ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Eles vão até estar lá no juízo, no dia do último dia, no dia do julgamento, mas serão condenados. E por isso não entrarão na congregação dos justos, na Nova Jerusalém celestial, no paraíso eterno. E sabe por quê? Ele diz aqui no verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece, o Senhor dirige e o Senhor proporcionou o caminho do justo. Mais na frente, no Salmo 2, o caminho é o Filho dele, é Jesus Cristo. Irmãos, o importante aqui nesse momento é entender que a condenação dos ímpios não é a destruição, a destruição completa. Aniquilar, né? As pessoas pensam que quando você vai ser destruído totalmente, então eu vou viver minha vida aqui pecando, porque quando eu for destruído eu não vou sentir nada. Quem dera fosse assim, mas não é. O sofrimento ele é eterno, e a Bíblia diz, Jesus fala várias vezes nos evangelhos, exorta várias vezes, e lá vai haver fogo, enxofre, choro e ranger de dentes. O local é terrível. Choro e ranger de dentes. Você já rangeu os dentes? Tem que sentir muita dor, né? É muito sofrimento. E esse lugar não é bom. Por fim, irmãos, depois de ver esse desfecho que o salmista diz para nós aqui nessa noite, eu queria terminar com duas implicações. Primeiro, eu quero falar a você, ouvinte, que ao final dessa exposição da palavra de Deus, reconhece que os frutos da justiça de Cristo lhe alcançaram. Se você, ao escutar essa mensagem, essa exposição bíblica, você vê que na sua vida os frutos da graça de Cristo alcançou você. Se você vê que o bom perfume de Cristo está sendo
exalado através da sua vida, eu quero dizer para você, alegre-se em Deus, independente das coisas que lhe faltam. Você acha que José murmurou lá na cadeia? Murmurou nada. Com poucos dias ele estava tomando conta de tudo. O carcereiro viu que aquele homem era feliz e tinha algo diferente nele. Era o Deus Todo-Poderoso. Você tem o maior privilégio, você que se considera hoje em Cristo justo. O privilégio que existe maior, pois foi nos concedido a justiça de Cristo. Não porque somos justos, a Bíblia fala aqui. O Salmo, apesar de ser escrito antes de Cristo, no Salmo 2 vai dizer: eu vou colocar meu filho, proclamarei o decreto do Senhor e virá o meu filho. Logo aqui depois no Salmo 2. É Jesus Cristo que nos justifica. Pegamos carona na obra maior do Senhor. Então, seja feliz com o que Deus te dá hoje. Viva para a glória dele. Se alegre nele. Não aproveite, não se deixe misturar com essas coisas que o mundo oferece, com esses valores que nós falamos aqui no início. Sorria e viva para a glória de Deus. Você tem o maior privilégio de todos. Conhecer a Deus enquanto vive e depois que morrer, ir para o céu. Passar pelo julgamento e chegar à congregação dos justos. Por fim, outra implicação que eu queria trazer é a você. Eu falo a você que escutou, porque eu sei que quando a gente traz uma mensagem, às vezes tem pessoas que escutam, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu trago para você que escutou de fato. E que ao final reconhece, através desses princípios, que não está vivendo uma vida correta aos olhos de Deus, mas que está vivendo uma vida de impiedade. Se você de fato entende sua situação, se você de fato compreende sua situação, talvez o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida, nesse momento. Se você consegue compreender essa mensagem, se você sente desesperadamente o desejo de pular para o outro lado, talvez seja o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. Por isso, eu digo para você, arrependa-se enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. O único caminho está escrito em João 14,6, que diz assim, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, não podemos negligenciar tamanha graça. Hebreus 2 diz isso. Como poderemos escapar de tamanha condenação se negligenciarmos tamanha graça? O próprio Deus veio a esse mundo para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Como escaparemos nós se negligenciarmos esse privilégio? Eu deixo essas duas implicações para você. Meu desejo é que essa mensagem tenha falado ao coração tanto dos filhos de Deus, como aqueles que hão de ser filhos de Deus, que possamos guardar esses princípios em nossos corações. Essa é a mensagem da palavra de Deus que eu queria trazer. Agradeço ao pastor Alessandro. E antes de encerrar, eu queria fazer uma oração para que Deus possa aplicar essa mensagem ao nosso coração. Gostaria de pedir à igreja para ficar de pé, para que a gente pudesse orar ao Senhor. Senhor Deus, diante da Tua grandiosa misericórdia, queremos colocar as nossas vidas, Senhor. Tu que és o autor e o consumador da nossa fé. Queremos colocar desde já essa igreja em Tuas mãos. O trabalho que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo isso é graça, tudo isso é favor imerecido. Não merecemos nada, Senhor. Queremos colocar nas Tuas mãos cada pessoa que aqui veio nessa noite, Pai. Tanto justos como aqueles que vivem na impiedade. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe aqueles que precisam se alegrar em Ti e aqueles que precisam se arrepender. Toma conta, Senhor, pois Teu é o reino, é a glória para todo sempre. Confiamos no Senhor, confiamos na Tua justiça que é perfeita e queremos Te agradecer por essa noite. Ser conosco sempre. E aplica essas verdades, Senhor, em nosso coração. Que as pessoas que aqui ouviram possam refletir nessa palavra e viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Vamos orar. Bendito Deus, nós te somos gratos, Senhor, por essa noite, na Tua presença, na Tua casa. Aqui louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu nome, nos alegramos em Ti. Te agradecemos por essa oportunidade que nos concedeste, Senhor. Te rogamos e suplicamos que o Senhor continue conosco, que nós possamos realmente, em nosso dia a dia, em nossa semana, em cada momento de nossa vida, sermos
esse justo que a tua palavra fala, que anda na tua lei, que ouve os teus conselhos, que medita nos teus mandamentos diuturnamente, Senhor. Abençoa cada um aqui, conduz em paz para os nossos lares, nos dá uma semana de bênção, nos ajuda no trabalho, no lar, na família, nos negócios, tudo o que fizermos, Senhor, que sejamos guiados, dirigidos por Ti, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. 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 E amém. Aleluia. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor, abrace ele e ela, deseje assim uma ótima semana e que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus.